Todas as coisas que acontecem na sua vida estão sob o domínio de Deus. E elas estão na sua vida para que você colha méritos. Deus não quer te sucumbir com essa tempestade, muito pelo contrário, Ele quer te dar coroa. E especialmente, clamar, pedir, invocar a ajuda dele. É isso, a nossa fé cristã. Está aqui, ó. Essa passagem está em Mateus, capítulo 14, versículo 23. Diz assim: logo depois de despedir as multidões, Jesus subiu sozinho ao monte para rezar. Ao anoitecer, Jesus continuava lá sozinho. A barca, porém, já longe da terra, era batida pelas ondas, porque o vento era contrário. Entre as 3 e as 6 da madrugada, Jesus foi até os discípulos andando sobre o mar. Quando os discípulos o avistaram andando sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: é um fantasma, e gritaram de medo. Jesus, porém, logo lhes disse: coragem, sou eu, não tenham medo. Então Pedro lhe disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro, caminhando sobre as águas. Jesus respondeu: venha. Pedro desceu da barca e começou a andar sobre a água em direção a Jesus. Mas ficou com medo quando sentiu o vento e começou a afundar. E gritou: salva, Senhor, me salva. Jesus logo estendeu a mão, segurou Pedro e lhe disse: homem fraco na fé, por que você duvidou? Então subiram na barca e o vento parou. Os que estavam na barca se ajoelharam diante de Jesus, dizendo: de fato, tu és o Filho de Deus. Bom, esse é o evangelho que eu separei para contar um pouquinho para vocês hoje, né? Ele faz para mim todo sentido para a gente conversar um pouco sobre fé e sobre razão. É muito bonito ver como Jesus concebeu a Pedro andar sobre as águas, né? E Pedro teve coragem. Já imaginou você tendo que pisar para fora do barco na água? A sensação que você vai afundar, né? Mas Pedro teve coragem e foi. Só que aí, quando ele olhou para a tempestade, quando ele viu a fúria dos ventos, ele começou a sucumbir, ele começou a afundar. E aí Jesus foi e estendeu a mão. O que eu quero contar para vocês aqui, pessoal? Muito disso tem a ver com a nossa natureza humana, que com o passar do tempo, pode ser que a gente comece a persuadir a nossa mente com as circunstâncias do momento, com o que está acontecendo na sua vida agora, e não com as verdades de fé eternas, né? Não com a palavra do Senhor. O que o Senhor disse aqui? Não tenham medo, sou eu. Jesus disse. E não disse com alguém lendo a palavra e você escutando aí na sua casa, via internet, não. Ele disse para Pedro, na cara dele: não tenha medo, sou eu. Olha a dificuldade. Aí Pedro, no primeiro momento, falou: opa, então vamos embora, vamos nessa. Pisou na água. Só que quando ele viu o vento, quando ele viu a força, a fúria do vento, o que ele ficou? Ele ficou com medo. Por quê? Naquele exato instante, pareceu para Pedro que aquilo que ele estava vendo era mais forte do que o Senhor. Concorda ou não? Pensa comigo, olha. Se Jesus me chamou, se ele é Deus, faz o que? Olha, está andando sobre as águas. Eu comecei a andar sobre as águas. De repente, o vento é o vento. Que vento? Ele pode tudo, andar sobre as águas, né? Só que o que aconteceu? Ele acionou a razão. Ele pensou. Só que o discernimento dele foi instantâneo, né? Foi instintivo, vamos dizer assim. Caramba, eu tô em perigo. E aí, o que aconteceu? Ele começou a afundar. E é isso que acontece na nossa vida, pessoal. Por quê? Por mais que Jesus tenha dito para você já, e ele já disse, e já disse mais de uma vez, não tenha medo. Talvez você tenha lido essas passagens do Evangelho, talvez Jesus tenha dito na sua cara, igual disse para Pedro. Eu não sei qual é a intimidade que você tem com ele, mas é bem possível que ele já tenha dito isso para você. Não tenha medo, estou aqui. Só que o que acontece?
acelerados, sem cuidar de nós, né? Sem se conhecer. A gente olha para o vento o tempo todo. Quantos ventos passaram aí na sua vida hoje? Quantos ventos bateram aí na sua casa hoje? Problemas de saúde, né? Enfermidades, problemas no trabalho, problema com as crianças, problema com isso, problema com aquilo, preocupação com isso, preocupação com aquilo. Aí você lembrou de alguma coisa do seu passado, você ficou a tarde inteira chorando, lembrando que você não devia ter feito aquilo, que você estragou o futuro que Deus tinha para você e agora o que vai ser da minha vida. Isso é olhar para o vento. E diz a palavra que quem olha para o vento afunda. Deixa eu contar uma coisa para vocês. Todos esses desafios, todas essas contrariedades, mesmo que você não goste, estão sobre a vontade ativa ou sobre a vontade permissiva de Deus. Deus não quer te afundar com essa tempestade. Ele quer te dar a coroa da vitória, a coroa de saber sofrer pacientemente, a coroa de saber sofrer com alegria e sem se desesperar. Tá aqui, ó. Depois que Pedro começou a afundar, gritou: Senhor, salva-me! E Jesus respondeu, né? Foi lá, esticou a mão, puxou Pedro para fora d'água. Pedro, quando caminhou pela fé, caminhou sobre as águas. Quando olhou para a razão, quando viu o medo das ondas, né, da tempestade, afundou. Só que Pedro, por várias vezes no Evangelho, né, Pedro é uma figura fantástica, né, gente? Eu adoro as histórias de Pedro. Pedro, ele não se desesperou. Ele não começou a engolir água, sabe? Nossa, eu vou olhar para baixo. Imagina, Pedro começa a engolir água e olhar para baixo. Já era. Agora eu vou até o fundo do poço. O que foi que Pedro fez? Pedro recorreu à misericórdia de Deus. Senhor, salva-me. Eu estou aqui, Jesus. Salva-me, por favor. Aí Jesus foi e estendeu a mão dele, como ele sempre faz.